O Serviço Britânico Nacional de Saúde foi fundado por Bismarck. O chanceler de ferro, o piloto derrubado por Sir John Tenniel na charge do Punch em 1890, conseguiu fazer com que o difícil Reichstag aprovasse entre 1883 e 1889 leis que criavam esquemas de seguros contra doenças, contra acidentes provocados pelas máquinas cada vez mais numerosas e contra invalidez crônica entre os trabalhadores do novo Império Alemão de Guilherme I. O mundo jamais vira coisa igual. 100 anos depois, quase o mundo inteiro tinha algo parecido. Dê ao trabalhador o direito de trabalhar, desde que ele tenha saúde. Cuide dele quando ficar doente. Tome conta dele quando ficar velho, disse Bismarck tão admiravelmente quanto Gerhard. Bismarck estabeleceu o Ortskrankenkassen, fiando de seguro contra doenças locais, com 2/3 financiados e completamente controlado pelos trabalhadores, que pagavam diretamente os médicos e laboratoristas. Antes de descer a escada do piloto de Kaiserbill, Bismarck declarava que seu seguro social era uma realização alemã mais importante do que a unificação de 1871, com a qual ganhou o respeito do povo. Estava convencido de que a perspectiva de uma pensão na velhice manteria os trabalhadores satisfeitos para sempre. O chanceler das finanças do governo liberal de Asquith em 1908 era Lloyd George. O povo estava tão perto de seu coração quanto os duques estavam da sua maldição. Seu primeiro orçamento em 1909 foi, como era de esperar, para o povo, portanto, indigesto para os nobres amigos dos duques da Casa dos Lordes. Eles não o aceitaram e determinaram eleições gerais em 14 de janeiro de 1910, depois que Lloyd George sensatamente foi descansar na Côte d'Azur. Lloyd George enviou um funcionário subalterno do Tesouro, W. J. Brentwhite, filho de um pastor protestante que se tornou especialista em imposto de renda, à Alemanha, para descobrir como Bismarck havia feito tudo aquilo. Na manhã de terça-feira, 3 de janeiro de 1911, Brentwhite chegou a Nice pelo expresso noturno. Lloyd George o convidou a se juntar a alguns amigos, no porto. Enquanto bebiam, eles o ouviram falar durante horas. Prudentemente, haviam se distanciado da banda do porto. Sob o famoso sol de inverno da Riviera, acima do calmo e ainda não poluído Mediterrâneo, possivelmente tomando Pernod e comendo pequenas azeitonas pretas, foi concebida a Lei Nacional de Seguro de Saúde de 1911, que cresceu e se transformou na Lei do Serviço Nacional de Saúde de 1946. Não existe nenhum cais em Nice, mas a J.P. Taylor, que conta a história, acha que a reunião no cais melhora muito a narrativa. A saúde do povo era para Lloyd George um item solene, que ele transformou em evangelho. Antes de Lloyd George, o potencial da saúde para angariar votos nunca fora levado em conta. A fome trazia a revolução, mas a doença era um sofrimento particular, muito além dos medicamentos da política. A descoberta de Lloyd George criou o culto moderno da saúde, contemporâneo do transporte de massas, propaganda das massas e diversão das massas. Naturalmente, alguns seres humanos saudáveis e bondosos sempre se preocuparam com os doentes. Os membros do parlamento, em 1834, fizeram emendas na lei dos pobres para criar enfermarias nos asilos, onde os pobres locais podiam morrer. Benfeitores particulares fizeram grandes doações em dinheiro aos hospitais para os velhos, como Guise ou Thomas,
ou São Bartolomeu, que foi fundado pelo monge Raeri em 1123 e refundado por Henrique VIII para os pobres doentes, que começavam a se tornar um problema incômodo nas ruas de Londres. Nos saguões de todos os hospitais do país existem longas listas com os nomes dos que foram imortalizados por suas doações, geralmente em termos razoáveis, e é pena que o socialismo tenha arrogantemente eliminado a caridade da medicina no Serviço Nacional de Saúde. Não vai mais haver o Dia da Bandeira, com enfermeiras bonitas batendo em latas para angariar donativos. Houve uma dolorosa separação entre esses orgulhosos hospitais, onde os médicos aplicavam seus conhecimentos de graça e as enfermeiras sua devoção por muito pouco, e os asilos para os pobres, onde eles definhavam com humilde esperança. Os hospitais voluntários podiam escolher seus pacientes, favorecendo os poucos casos agudos e interessantes em detrimento dos casos crônicos. Com o arrogante tradicionalismo britânico, essa separação persistiu entre os hospitais voluntários e os municipais até a madrugada pintada de vermelho do Serviço Nacional de Saúde. Os médicos anteriores a Lloyd George já estavam nas folhas de pagamento de certas sociedades, como Oddfellows ou os druidas, ou eram empregados pelos sindicatos dos mineiros e dos ferroviários, ou ainda dirigiam seus próprios clubes de saúde. Os membros que conseguiam novos sócios ganhavam 25% de comissão. Um funcionário que ganhava meia corona por ano valorizava o paciente e o médico aos olhos do público, a não ser aqueles que consumiam uma garrafa de medicamento por semana. O sindicalista, que gostava de tratá-lo como empregado, e as mulheres que mandavam nele como se fosse um criado. Sempre se encontrará na prática da medicina um grande número de gananciosos e mal educados. Lloyd George resolveu fazer mais do que os alemães. Ofereceu ao eleitorado 9 pence por 4 pence, o que parecia um bom negócio. Todos os trabalhadores que recebiam menos de 3 libras por semana pagavam 4 pence, seus empregadores 3 pence, o Estado 2 pence e o médico ganhava 6 shillings por ano. Os alemães haviam contribuído com 9 pence e tinham de pagar os 3 primeiros dias de tratamento, que na Grã-Bretanha eram de graça. Bismarck concedia o benefício maternidade de 6 semanas, mas Lloyd George determinou uma concessão de 30 shillings para a maternidade, uma vez que para os britânicos a gravidez não era doença. Mulheres casadas, não grávidas, crianças e donos de próprios negócios não recebiam benefícios, embora lhes fosse permitido o seguro privado de saúde. Tanto na Alemanha quanto na Grã-Bretanha, o pagamento era compulsório, dedutível do ordenado e envolvia os correios, cartões e selos. Na Inglaterra, havia uma respeituosa confusão quanto ao lato de as duquesas serem obrigadas a inscrever suas criadas no plano de saúde.